A trama de Como Treinar Seu Dragão parece ser idêntico da animação original, mas não é. O final, a conclusão do final, os personagens são diferentes da animação original. Vem comigo entender o final e a cena pós-créditos de Como Treinar o Seu Dragão. Fala, Geeks! O final é quase igual da animação. A jornada de Soluço sempre foi sobre duas coisas: crescimento pessoal e a ponte entre mundos diferentes. Desde o início, vimos esse garoto magrelo tentando provar seu valor no vilarejo de Vinks, que vivia à base de músculos e machados. Mas, diferente dos outros, ele tinha empatia. E foi isso que o levou a descobrir um segredo que mudaria tudo. Os dragões não eram inimigos, eram aliados. No clímax da animação original de 2010, Soluço precisa enfrentar um grande dilema: proteger o seu povo ou proteger Banguela. Mas no fundo, ele sabia que os dois lados podiam coexistir. E foi justamente essa crença que o levou até a batalha contra a Morte Vermelha. Mesmo com a coragem e a astúcia, a vitória teve um preço alto. Soluço perdeu parte da perna. Um símbolo visual forte, que representava não só o sacrifício feito, mas também a conexão ainda mais profunda com o seu dragão, já que Banguela também tem uma deficiência na cauda. No novo filme, agora em Live Action, essa cena foi quase quadro a quadro recriada, mas com uma pegada mais dramática, realista e intensa. A batalha final continua épica, o sacrifício de Soluço permanece e a emoção está toda lá, intacta. O que mais chama atenção a respeito pela essência da história. O novo filme não quis inventar a roda. Pelo contrário, ele decidiu homenagear tudo o que a animação representou para uma geração inteira. A relação de Soluço com seu pai estoico continua sendo uma das peças centrais do roteiro. O pai que deseja ver o filho seguindo seus passos sem entender que o caminho dele é outro. Esse conflito explode quando Estoico descobre que Soluço está treinando Banguela em segredo e decide usá-lo como arma contra os dragões. E claro, temos Astrid, a guerreira destemida que aos poucos aprende a ver no Soluço não um perdedor, mas um líder de verdade. Essas relações emocionais não foram cortadas no live action. Pelo contrário, foram aprofundadas. A dinâmica entre pai e filho, o crescimento do romance entre Soluço e Astrid e a irmandade com os outros jovens vikings permanecem poderosas. Tudo isso culmina em um final que não tenta surpreender, tenta emocionar. Após a grande batalha e com a queda da Morte Vermelha, Berk renasce. E aí vem uma das decisões mais bonitas de toda a saga: integrar os dragões à sociedade. É a mensagem de que conviver é melhor do que combater, que medo gera guerra, mas compreensão gera paz. No live action, isso também está presente com uma força visual impressionante. A câmera mostra os dragões voando livres, agora com os humanos ao seu lado. Crianças brincando com filhotes de dragão, ferreiros construindo celas ao invés de armas. É uma mudança cultural que fecha a narrativa com esperança. No final, Soluço perde parte da perna, um detalhe que não foi suavizado no filme live action. Pelo contrário, ele foi usado como um símbolo poderoso de coragem. O paralelo com Banguela, que só consegue voar graças ao apoio de Soluço, fica ainda mais forte. É como se os dois fossem parte de um mesmo ser. Um não existe sem o outro. E é exatamente isso que torna o final tão tocante. Mesmo com todas as perdas, o que fica é a conexão, a amizade, a confiança. Como a conclusão é diferente da animação. No filme de animação, Astrid sempre foi aquela guerreira durona, determinada e destemida. Ela tem presença, tem força. Mas o desenvolvimento dela sempre orbitou muito em torno do Soluço. No remake de Jackson, isso muda bastante. Logo de cara, vemos uma Astrid mais complexa, objetivos próprios, uma presença ainda mais marcante entre os jovens vikings. Ela não é só uma guerreira promissora, ela é uma aspirante a chefe, alguém que quer ser líder de verdade. E o mais interessante, ela começa enxergando Soluço como um obstáculo nesse caminho.
Ela se incomoda com o fato de que Soluço, mesmo sendo atrapalhado e não tendo o físico de um guerreiro tradicional, ainda se ganha espaço por conta do sobrenome e de suas habilidades inusitadas. Essa rivalidade inicial com Soluço aprofundou muito mais a relação deles, deixando o romance mais crível e mais conquistado. No clímax, Astrid assume uma posição de liderança natural, guiando os demais jovens guerreiros com segurança e estratégia. Não é apenas a parceira do protagonista, é uma protagonista também. Agora, vamos falar de um personagem que ganhou uma transformação enorme no live action, Focinho de Peixe. No original animado, ele é basicamente aquele valentão padrão, uma figura cômica e provocadora que vive querendo bater em Soluço. Não tem muita profundidade ali, só uma função, criar conflito. Já no remake, a história é outra. O personagem foi humanizado, e muito. Ele ainda tem aquele ar arrogante e impulsivo, mas agora vemos de onde isso vem. O filme apresenta o pai de Focinho, uma figura rígida e crítica, que está constantemente julgando e pressionando o filho. Isso transforma Focinho em um espelho distorcido de Soluço. Enquanto Soluço tenta conquistar a aprovação de Stoico por meio da inteligência e do coração, Focinho tenta o mesmo usando força e arrogância. Dois jovens tentando provar o seu valor para pais exigentes, mas por caminhos opostos. E tem mais. O remake ameniza a hostilidade direta dele com o Soluço. Ele continua sendo competitivo, sim, mas agora sua rivalidade tem um peso emocional, não só piadas e socos. A batalha contra a Morte Rubra continua sendo o grande ápice da história, tanto no original quanto no remake. Mas a forma como os personagens são recompensados emocionalmente é onde o live action brilha. Depois da batalha épica, vemos um momento silencioso, mas poderoso. O pai de Focinho, aquele que só criticava até então, dá um tapinha nas costas do filho. Simples, mas carregado de significado. É a primeira demonstração de afeto e orgulho que Focinho recebe no filme inteiro. E cara, isso muda tudo. É nesse momento que o valentão vira alguém que você realmente entende e até torce. Do outro lado, Soluço finalmente recebe o olhar de aprovação de Stoico. Não por ter se tornado um guerreiro, mas por ter feito o que era certo. A cena ganha mais peso agora que vimos Soluço e Astrid dividindo as responsabilidades e liderança. Eles são um time, algo construído com muito mais base ao longo do remake. Mesmo mantendo a estrutura básica da trama original, o live action aproveita seu tempo de tela e tom mais sério para trabalhar as emoções com mais detalhe. O resultado é uma história que continua mágica e heróica, mas agora também é mais emocionalmente madura. Astrid não é mais só a guerreira bonita e durona, era uma líder em construção. Focinho não é só o cara chato, ele é um garoto lidando com pressão e insegurança. E Soluço continua sendo Soluço, mas agora interagindo com personagens muito mais tridimensionais ao seu redor. Essas mudanças na conclusão fazem com que o público se conecte mais com os coadjuvantes, e não apenas com o protagonista e o dragão. E num filme como Treinar Seu Dragão, onde laços, coragem e crescimento são temas centrais, isso faz toda a diferença. Significado da cena pós-créditos. A primeira coisa que chama atenção nessa cena pós-créditos é que ela não é exatamente nova. Se você prestou bastante atenção durante o filme, esse momento já havia sido mostrado anteriormente. Então, por que repeti-lo no fim, com uma cena especial pós-créditos? A resposta mais lógica é simbolismo. Esse gesto de Soluço, colocar seu próprio caderno no espaço reservado ao Fúria da Noite, é muito mais do que só um fechamento visual. É uma metáfora, um gesto de legado. Significa que Soluço, mais do que qualquer outro personagem, foi que desvendou os mistérios de Banguela. Ele estudou, voou, arriscou. E no fim, é ele que completa o que antes era um vazio. Lembrando, no segundo filme da animação, aquele caderno já havia mostrado sua importância. Durante 5 anos que separaram o primeiro e o segundo longa,
Soluço e Banguela exploraram o desconhecido, descobriram dragões nunca vistos, mapearam terras selvagens. E foi exatamente esse espírito explorador que os levou a cruzar o caminho de Drago Brudvist. As páginas do caderno não eram só rabiscos, eram registros vivos da jornada de um jovem que estava aprendendo a se tornar líder. Então, quando o filme, e agora essa cena pós-créditos, decide dar ênfase de novo a esse caderno, está nos mostrando algo. A jornada ainda não acabou. Seja nos filmes seguintes ou em futuras adaptações, o caderno é o símbolo da continuidade, de que há mais mundo lá fora, mais dragões, mais histórias. O primeiro filme live action foi uma reinterpretação fiel da animação original, cena por cena, emoção por emoção. Mas o que vem depois? A sequência também vai copiar exatamente o segundo filme? E se sim, por que usar uma cena repetida no fim do remake original? A resposta pode estar no simbolismo da cena. Ela não está ali para nos dizer o que vai acontecer, mas sim como essa história será tratada daqui para frente, com cuidado, com reverência, com continuidade emocional. Ou seja, mesmo que a trama siga o que já vimos, a cena pós-créditos, deixa claro que a alma da franquia permanece viva e que o coração ainda está nas páginas escritas por Soluço. Agora vamos parar e pensar por um segundo naquele pequeno gesto. Soluço dá 3 batidinhas com os dedos sobre o caderno. Simples, com certeza, mas pense bem. Esse é um gesto que carrega muita intimidade. É o tipo de coisa que alguém faz quando termina algo importante. É quase como dizer, terminei, agora é sua vez. Pode ser interpretado como um toque de despedida, um selo pessoal de Soluço. Tá aí, o que vivi está registrado. E o mais bonito disso é que esse gesto também nos convida a olhar para o futuro, como se dissesse, a próxima página, quem vai escrever é você. Agora comenta, o que você achou do filme? De 0 a 10, qual a sua nota? Comente e se inscreva no canal. Aqui você sempre vai entender mais a fundo sobre o que ser no multiverso da cultura pop. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!